falamos sobre leis mentais e falamos da lei de controle. Dissemos que nos sentimos positivos com nós mesmos se nos sentimos no controle da nossa vida, como nos sentimos negativos ao grau que nos sentimos que não temos controle, ou ao grau que estamos controlados por eventos externos. E não tem nenhuma parte onde isso seja mais importante como parte da discussão que no tema da administração do tempo. Charles Hauvel, especialista nessa matéria, tem uma grande definição da administração do tempo. Disse simplesmente ao controle da sequência de eventos. A maior parte do seu estresse na vida vem de um sentimento de que não se tem controle da sequência dos eventos. Agora, todas as pessoas de sucesso praticam a administração do tempo. E todas as pessoas sem sucesso, não. Ponto. Todos temos 24 horas ao dia. Você tem 24 horas ao dia, eu tenho 24 horas ao dia. Mas os 20% melhor de cada turma de formados, os 20% melhores de cada indústria, os 20% melhores de cada grupo social, conquista e recebe 80% das recompensas. Não porque tenha mais talentos, não porque tenha mais habilidades, não porque tenha mais capacidade ou inteligência, ou educação, ou oportunidades, ou qualquer outra coisa, senão porque usam seu tempo melhor. Ao longo desse curso temos falado das chaves para o sucesso. Temos dito frequentemente que uma das chaves mais importantes do sucesso é a autodisciplina. A autodisciplina. E sabemos que nenhum de nós tem a suficiente autodisciplina. Mas a autodisciplina tem uma aplicação específica. Significa autodomínio. Significa muitas coisas, significa manter a sua mente no que deseja e longe do que não deseja. Mas também significa autocontrole. Significa autocontrole em termos de tempo. Em termos de controlar a sequência de eventos. Se não pode dominar seu tempo, então as sementes de grandeza não estão dentro de você. Se não pode dominar seu tempo, então não é possível que conquiste nunca o que é capaz de conquistar na vida. E nessa sessão eu quero te dar 7 chaves para a administração do tempo. Agora, tenho programas de administração do tempo de 1 ou 2 dias inteiros. Posso falar por horas de administração do tempo sem anotações. Estudei inúmeros livros. Escutei todas as fitas, fiz muitos cursos. Te darei 7 chaves. Se segue essas 7 chaves até que se tornem automáticas, podem duplicar sua eficiência do tempo em menos do que imaginam. Assim que, sem mais conversa, adiante, mas não esqueçam, a administração do tempo é essencial, todos temos o mesmo tempo. A questão é, o que fazemos com o tempo? E dentro e fora disso, vêm as situações da vida. O ponto inicial da administração do tempo, o número 1 que repeti frequentemente é metas claras e específicas. Metas claras e específicas. Sabe quantas pessoas desperdiçam seu tempo porque não têm metas claras e específicas, não sabem o que estão fazendo? Ao menos 80% de todo o desperdício do tempo, ou mais, é porque as pessoas não estão seguras do que se supõe que devem fazer. Não estão seguras do que querem fazer. E se trabalham para uma companhia, não têm certeza do que a companhia querem que faça. Realmente, o primeiro que eu faço quando eu vou a uma companhia, eu digo, o que devem fazer é definir as expectativas de cada pessoa em cada posição. E na maioria dos casos, não tem certeza de como fazer. Metas claras e específicas. Se trabalha para uma companhia, se trabalha para um chefe, o primeiro que deve fazer é ir ao seu chefe e perguntar ao seu chefe exatamente o que espera que ele faça. Quais são as coisas mais importantes para as quais o contrataram? Metas claras e específicas, definidas em termos de rendimentos. Em termos de resultados. Que resultados deseja? Realmente, quando estabelece suas metas, sempre deve perguntar a si mesmo que resultados deseja. Mais que metas, pergunte-se que resultado. Agora, o que eu quero dizer com isso? Esse é um exemplo perfeito. Uma pessoa diz, quero ter sucesso no meu trabalho. O que significa isso? Pois significa que o resultado que desejam é que querem trabalho interessante, desafiante e que paguem bem. Às vezes nos encontramos trabalhando em um lugar que não é interessante nem desafiante e não podemos entender por que não conseguimos satisfação. Ou uma pessoa diz, quero que meu relacionamento dê certo. O que está dizendo? O que está dizendo é isso.
O resultado que desejo é que quero ser feliz em meu relacionamento. E não importa com quem esteja feliz, se o resultado é claro que quer ser feliz em um relacionamento. É muito diferente de insistir em ser feliz neste relacionamento. Outra pessoa diz, quero ser rico. Você diz, o que significa ser rico? Como se vê um rico? Qual seria seu resultado se fosse rico? Quanto precisaria para conquistar esse resultado? Depois diz, se tivesse certa quantidade de dinheiro, poderia ser isso, poderia ser aquilo, poderia ser o outro, e às vezes se encontra que é possível conquistar esse resultado sem conquistar esse tipo de aquisição financeira. Às vezes acontecerá que não poderá conquistar esse resultado que deseja na vida do trabalho em que se encontra. Assim, esteja alerta aos resultados, metas claras e específicas escritas. Passo número 2 são planos por escritos. Como já dissemos, planos claros por escrito. Ou organizar seus planos, se prefere, em uma lista de atividades para que saiba todas as coisas que tenha que fazer. Esses dois sozinhos, tomar tempo para planejar, dizem que cada minuto gasto para planejar economiza até 5 ou 15 minutos em executar. E agir sem planejar é a causa de quase todo fracasso. Agir sem planejar é a causa de quase todo fracasso. Assim que planos claros e escritos ou uma lista de atividades com as quais trabalhar, como já dissemos nos vídeos anteriores. O passo número 3 é faça uma lista. Todos os administradores do tempo de sucesso trabalham com listas. Todas as pessoas sem sucesso não se incomodam em escrever listas. Faça uma lista para cada dia. Faça uma lista para cada semana. Faça uma lista para cada mês. Seja um elaborador de listas crônico. Quando tenha coisas para fazer, o primeiro é pegar uma folha de papel e escrever uma lista. Pense em papel. Os administradores do tempo pensam no papel. Fazem uma lista de tudo o que tem que fazer. Não trate de levar tudo na mente. Consolide todo o seu pensamento. Se tem que conquistar algo, escreva cada coisa que vai ter que fazer com o fim de conquistar. E depois comece a trabalhar com a sua lista. Chame uma lista de tarefas. O melhor momento para fazer uma lista diária é na noite anterior. Se faz uma lista na noite anterior, o subconsciente trabalha sobre ela enquanto você dorme e às vezes pela manhã já tem organizado, já o processou e te devolve e resolve problemas enquanto você dorme. Passo número 4. Quando já tenha feito a lista, e essa é a chave da administração do tempo, estabeleça prioridades. Nunca tem tempo suficiente para fazer tudo se está vivendo uma vida ocupada, mas sempre tem tempo suficiente para fazer as coisas importantes e pode decidir quais são. Estabelecer prioridades significa utilizar a regra 80-20. A regra do 80-20 diz que 80% do valor do que faz vem dos 20% do que faz. Se tem uma lista de 10 coisas por fazer, essas 2 coisas valerão todas as outras juntas. Estabelecer prioridades significa sempre olhar ao que se chama o pouco vital versus o muito trivial. O pouco vital versus o muito trivial. Essas uma ou 2 coisas que pode fazer que fazem a real diferença. Muitos desperdiçam seu tempo não porque não estejam trabalhando duro ou que não estejam ocupados, senão porque estão trabalhando sobre o muito trivial e não importam quanto dele façam, quase não serve. As pessoas realmente de sucesso fazem poucas coisas, mas fazem as coisas corretas. Fazem as coisas uma por vez e ficam com elas até que estejam completas. Estabeleça prioridades. Um sistema muito simples de administração do tempo é o sistema chamado ABCDE. O ABCDE é muito simples. A significa as tarefas prioritárias, as número 1 que se deve fazer. B são as coisas que se deve fazer, mas são de prioridade secundária. E C são tarefas não particularmente importantes, que poderia fazer se tivesse suficiente tempo, depois de ter feito as A e as B. E D é delegar e E eliminar. O que tem que fazer é listar todas as metas A de sua lista, e depois escreve a 1, que é a mais importante de todas, e depois escreve a 2, que é a segunda meta A, e etc. E depois começa a trabalhar e trabalha com seu A1. E não trabalha nem com a A2, nem com a B, e nem com nenhuma outra enquanto a A1 não estiver pronta. Muito simples. Uma pergunta-chave na administração do tempo. E pode valer uma fortuna para você.
tem valido uma fortuna para mim. Pergunte-se frequentemente, e repita, e repita, e repita, até que ressoe isso no cérebro. Qual é o uso mais valioso do meu tempo agora? Qual é o uso mais valioso do meu tempo agora? Qual é o uso mais valioso do meu tempo agora? Cada vez antes de começar qualquer tarefa nova, pergunte-se isso. E depois discipline-se a fazer só o que seja o uso mais valioso do seu tempo. Lembre-se! Benjamin Franklin tinha uma linda frase, dizia: faça a sua vida valiosa. E logo, não perder o tempo, nela é tudo do que está feito a vida. Se você não está trabalhando no uso mais valioso do seu tempo, só mude a palavra tempo por vida. E diga qual é o uso mais valioso da minha vida agora. E lembre-se, está trabalhando numa prioridade segundo uma ordem, está relativamente falando, desperdiçando seu tempo e desperdiçando sua vida. O passo número 5 é concentração do poder. De novo, uma linda frase de Charles Hobbes. A concentração do poder significa que você faz o primeiro em primeiro e nunca o segundo. Faça primeiro o primeiro e fique com isso até que esteja terminado. O surpreendente no estudo de cada homem ou mulher eficaz, cujo estilo de vida foi examinado, encontramos que sempre estão fazendo o primeiro em primeiro. Fazem as coisas uma por vez e ficam com elas até que estejam completas em um 100%. Não fazem muitas coisas, mas fazem as mais importantes. As fazem bem e as levam até o seu término. Sabem que um dos atributos mais valiosos da vida executiva é a capacidade de levar uma tarefa até o seu término para que, uma vez lhe tenha sido atribuído, a pessoa que tenha lhe atribuído nunca tenha que voltar a pensar nela. A concentração e o manuseio único. O manuseio único significa, uma vez que tenha pego, não o solte. A maior parte do nosso desperdício de tempo vem de pegar coisas e voltar a soltá-las. Pegar coisas e voltar a deixá-las. Pegar coisas e voltar a deixá-las. Assim que concentre-se em uma coisa ao 100% e fique com ela até terminá-la. Em minha estimativa, a habilidade para concentrar-se é uma das habilidades mais importantes para o sucesso, porque nenhum sucesso é possível, a não ser que possa se concentrar unicamente na sua tarefa mais importante. O passo número 6. O número 6 é acabe com a procrastinação. Acabe com a procrastinação. Não é o ladrão do tempo, é o ladrão da vida. E a forma com que pode acabar com a procrastinação é usar a afirmação. E a afirmação mais poderosa de todas é: faço agora. Faço agora. W. Clement Stone fez uma fortuna de milhões e milhões de dólares, repassando e fazendo com que todos em sua companhia dissessem 50 vezes cada manhã: faço agora, faço agora, faço agora, faço agora, faço agora. Leve consigo. Imprima em sua mente. Quando aprendi pela primeira vez essa simples técnica, usei para encontrar minha procrastinação, igualmente que todos fazemos. Quanto mais repete isso, faço agora, faço agora, faço agora, faço agora, quanto mais repete, descobrirá que eventualmente funciona de forma automática e tem a tendência de o levar a fazer uma tarefa quando a sua tendência natural é atrasá-la ou dilatá-la. A qualidade mais importante que pode desenvolver em relação a isso é o que se chama sentido de urgência. Um sentido de urgência significa que começa com ele e faz o trabalho rápido. Antes dissemos que o tempo é o seu recurso mais precioso. O tempo é o recurso mais escasso e precioso das conquistas em nossa civilização, e que as pessoas que têm um sentido de urgência sempre são as pessoas mais valiosas de nossa sociedade. Desenvolva o que significa tempo rápido. O tempo rápido é essencial para o sucesso. O tempo rápido é essencial para o sucesso. O que isso significa é que quanto mais rápido e mais duro trabalhe, mais energia terá. Quanto mais duro e mais rápido trabalhe, mais energia terá, mais conquistará. E quanto mais conquiste, com certeza, quanto mais tarefas conclua,
mais energia e autoestima terá, porque cada vez que termine uma tarefa, terá uma injeção de energia positiva. Cada vez que você atrasa uma tarefa, se cansará e se deprimirá. Assim que, quando estiver atrasando uma tarefa, diga-se a si mesmo: devo desenvolver um sentido de urgência. Devo desenvolver um sentido de urgência. Faço agora, faço agora, faço agora. E depois trabalhe rápido. Trabalhe rápido, mais rápido. Verá que se somente usa o seu tempo, pode chegar a um tempo que te permita fazer mais em 2 horas que o que a pessoa comum faz em todo um dia. Em um estudo feito por um jornal de negócios, entre 100 e 400 funcionários importantes de uma notável corporação americana, há pouco tempo descobriram uma coisa interessante. Perguntaram que qualidades fariam com que uma pessoa fizesse subir mais rapidamente a sua corporação. Uns 84% deles opinaram que as 2 qualidades mais importantes eram a número 1, habilidade para estabelecer prioridades, e número 2, um sentido de urgência para continuar com elas e terminar o trabalho. Número 7. A 7ª chave do sucesso é o equilíbrio. Mantenha sua vida em equilíbrio. Assegure-se de que tomará tempo todo dia para passar com as pessoas que estão próximas a você. Assegure-se de tomar tempo a cada dia para pensar em seus valores. O que é que realmente te importa? Por que está fazendo o que está fazendo? O que é que acredita que é relevante? E quem são as pessoas que ama? Para quem você é importante? E quem é importante para você? Mantenha sua vida balanceada. Não deixe que tudo seja trabalho, nem deixe que tudo seja diversão. Não deixe ser qualquer coisa. Mantenha sua vida em equilíbrio. Passe tempo com as pessoas que o querem. Trabalhe duro quando trabalhe. Se divirta muito na diversão. Administre bem seu tempo. Controle a sequência de eventos. E pode se tornar qualquer coisa que queira se tornar.